E esse é o segundo, que o primeiro ele fez eu apagar um vídeo. Sacanagem, hein? Bom, espero que tenha ficado melhor. Não, na verdade, a gente vai pegar é o melhor de 3, né? Puta merda. Você vai ter que vir lutar na outra vez. A gente vai pegar os 3 e vai ver qual. Ó, quando é? Ó. Tema de hoje: cultura organizacional, entendendo o processo para aumento de resultados. Seja bem-vindo ao 360 Talks, o nosso podcast, aonde direito, negócios, moda, terceiro setor e cultura se unem. Eu sou Luiz Eduardo, mais conhecido como Du, e hoje a gente está aqui com Alex, meu parceiro de mesa. Fala, Du. Hoje a gente vai falar sobre um tema que impacta diretamente nos resultados dos negócios. Vamos falar sobre cultura. Não é isso? Cultura organizacional. É isso aí. E Bora. para isso, a gente trouxe aqui um especialista que entende a alma da empresa. Ele é mentor, estrategista de desenvolvimento humano e fundador da CDV Academy. Evandro Beto, seja muito bem-vindo ao 360 Talks. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. E depois de uma apresentação dessa, só tenho que falar, bora conversar, né? Bora falar. Legal, prazerzão estar aqui. Obrigado, Evandro, por ter aceito o convite e por estar aqui com a gente, cara. Bora. Conta pra gente como é que você começou aí a trabalhar e ter contato com a cultura organizacional. Eu comecei a trabalhar, deixa eu tirar o óculos aqui, porque isso aqui é só papel, só para ler. Comecei a querer, primeiro contato foi assim, eu comecei a querer entender por que tinha empresas que se diferenciavam de tamanho, de faturamento, enfim e tal. E cheguei na conclusão que o pessoal falava tal de cultura. Eu falei, caramba, mas cultura, como é que faz esse negócio de cultura, né? Então, e aí descobriu que realmente mudava, né? Por que você tem um mercado da esquina, o grande mercado e as grandes redes era o ponto principal de desenvolvimento de cultura, né? Primeiro, estratégia, que não dá para falar de cultura sem mencionar estratégia definida, e aí quem tem estratégia definida aí passa a ter uma cultura. Normalmente é quando a cultura é a cara do dono, né, do pequenininho, aí vai crescendo e aí o cara precisa tomar algumas atitudes aí. Esse entendimento de cultura, em que momento a gente consegue equalizar e você consegue trazer pra gente que cultura é mais importante do que o ambiente em si? Então, porque a cultura, na verdade, ela acaba gerando o ambiente, né? Por exemplo, é o seu jeito de pensar e agir, né? Decidir e agir. Então, por exemplo, isso tem que estar muito explícito para todo mundo. De uma forma seguindo a estratégia. Né? Então, isso gera um excelente ambiente, gera sensação de pertencimento, enfim, você tem uma cultura forte, né? Primeiro, volta, né? A gente não consegue falar. Estratégia definida te ajuda a ter uma cultura forte. Aqui, né, a gente não está para falar qual tipo de cultura é melhor que o outro, não é isso, mas tem que ter a sua cultura. Ah, não, a minha cultura é mais light, não, a minha é mais estilo militar, a minha é mais pouco comunicativa, não importa, mas aí você vai agir dentro. Conta pra gente quais foram os maiores desafios que você enfrentou aí com as lideranças. Desafio maior que a gente encontra o tempo todo é o fato de você ter uma cultura antiga enraizada e você não querer mudar. Você ser resistente a isso, né? Por exemplo, como eu havia citado, você começou na empresa muito jovem, aí você foi galgando a sua carreira, né, a sua trajetória, e o item de um item de merecimento
e de desejo é que você chegasse a ser gerente para você ter uma sala bacana, uma mesa e às vezes uma secretária e tal. E quando fala para você que nessa nova cultura você vai ter que mudar essas coisas, não vai ter mais aquela sala, vai ter que sentar todo mundo junto, enfim, para poder mudar esse tipo de cultura, é essa resistência. Eu, cara, mas peraí. E aí ele muitas vezes acaba não engajando. E o líder ele precisa engajar para poder passar para os outros. E aí essa cultura acaba se perdendo, né? Esse é um dos pontos, né? Eu acho um dos pontos principais, né? Tem vários. E tem resistência do líder e do liderado, né? Do liderado e muitas vezes do dono da empresa, cara. Principalmente do dono da empresa. Você fala assim, ó, esse seu microfone aqui, pô, tem que ser igual de todo mundo. Então, cara, opa, mas peraí, eu lutei muito para chegar aqui. Então é um pouco complicado isso. Então você não consegue ter esse efeito cascata. Né? Isso, mas eu tinha uma vaga de estacionamento e agora eu não tenho mais, cara, na minha vaga. Então são coisas que você tem que se desprender, se é isso que você quer. Se você quer continuar, eu defini que minha cultura é assim, vamos continuar tendo sala fechada, vamos continuar tendo vaga privativa, ok, tá tudo certo, não tem nada errado, e vamos seguir, e vamos alinhar todo o resto para que seja dessa forma. Essa definição cria, né, pontos positivos e pontos negativos. E toda escolha que a gente vai fazer para a empresa vai bater nisso. A questão, do que eu estou enxergando, que a gente conversa, que a gente está conversando aqui, do que a gente passa no dia a dia, é que esse espaço de pensamento, de forma de atuar, está perdendo espaço para as novas gerações, porque elas não conseguem coabitar não consegue conviver com essa forma de pensamento. Isso. Então, quando a gente traz essa perspectiva, né, de mudança, a gente impacta que o dono da empresa, o líder, ele não quer mudar porque ele está entendendo que ele está perdendo o espaço de liderança dele. Mas, em compensação, se ele não tiver essa mudança, ele vai estar perdendo a mão de obra que está chegando, que talvez não vai dar manutenção nesse espaço dele. Então, falar em perda de espaço, né? O cara, por exemplo, tem muito empresário, que eu repito, né? A gente não está para criticar, mas assim, tem muito empresário que ainda, tipo assim, eu patrão, você funcionário o tempo todo. Não precisa, pô. Quem é que paga a conta? O cara sabe. Então, por exemplo, já seria uma forma de quebrar isso, né? Então acho que é isso aí. Como? Eu vou? Você vai? Manda bala. O jeito é metralhar ele. Hoje o Alex não ficou receoso, ele me deu uma aqui que me destabilizou. É ruim, porque no começo da luta você leva uma no queixo, balança. Eu tô meio balançado aqui, mano. Fica tudo turvo, né? Você, Evandro, o que você define como sendo uma cultura de empresa? Cultura de empresa, para mim, para você, fazer o que eu penso e faço quando não tem ninguém olhando. Então, tipo assim, para mim é isso, né? Eu costumo até brincar, não tem esse negócio de fazer só para inglês ver. Pô, você tem que viver aquilo. Então, por exemplo, quando não tem ninguém olhando, o que eu estou fazendo? Quando não tem visita, quando não tem... Você entendeu? Então, essa assim, é sempre de dentro para fora. E eu acredito em gente. Gestão de pessoas. Gestão de processo bacana. Todo mundo tem que ter, independente de tamanho. Chega um certo ponto para você dar o próximo passo, né, do ponto A novamente para o ponto B. Cara, se quiser ganhar o mundo, é gente, cara. E para gerir gente, a gente sabe que não é fácil. Então a gente tem que, seja qual for o tipo de cultura que você quiser implementar, define estratégia e vai para cima, cuidando de gente sempre, vai dar certo. Isso é... Você entende que a cultura é um pilar essencial para qualquer negócio? Para qualquer negócio. Alinhado à estratégia sempre para qualquer negócio. Então, você falou que a cultura, né, no seu entender, ela está ligada para aquilo que você faz sem ninguém estar olhando, né?
eu entendo que isso está misturado com ética. Também. E é um pilar da cultura você ter os seus valores definidos? Sim, os valores definidos são principalmente, né? Principalmente seus valores bem definidos. Aquilo que você, por exemplo, o que é valor não definido? Na hora de você, sei lá, na hora de você contratar alguém, na hora de você demitir, quais são os seus valores? O que você espera da pessoa? Por exemplo, contratar e a gente entra numa coisa de competências até, que eu espero competência, não tem muito a ver com valor. Mas na hora de demitir é valor total. Então, o que eu não tolero? Né? O que eu não tolero? Aí, aí você chega e vai conversar com o dono da empresa, mas peraí, eu nunca demiti, então tá bom. O que te fez mal naquele almoço ou jantar de família que aconteceu lá, saiu tudo, né? Deu um problema lá e é inaceitável e você não consegue mais tolerar isso. O que é isso? Leva para dentro do teu Posso trabalho. ser mais provocativo ainda? Vamos lá. Aí eu tenho para mim isso é meio que um paradoxo, porque eu penso o seguinte, eu acho que ética, tudo bem que pode ser questionável esse conceito, mas ética é ética. Ética é ética, sempre. Moral é moral, Isso honestidade é honestidade. É isso aí. A gente está falando de valores que são inegociáveis. Negociáveis, eu concordo. Eles estão amarrados. E eu concordo. a gente precisa hoje reafirmar esses valores para criar uma cultura. Exatamente. E essa cultura ser forte, ter engajamento, ou seja, então eu estou entendendo que a cultura é você repetir e reafirmar todos os seus valores. É isso aí. E a forma de se comportar que a companhia espera que cada um faça, não é isso? Exatamente. Porque... E não tem que ter um monte de valor, não. Porque eu entendo às vezes o cara coloca 10 valores. Eu acho que são básicos, né? Poucos, né? Se você mantiver os básicos, já é o meio caminho. Alguns pré-requisitos da minha cabeça já seriam essenciais do ser humano, né? Essenciais do ser humano, não, mas é verdade, né? E a gente hoje virou pré-requisito e cultura, ou seja, acho que não é só uma questão de engajamento, de pertencimento. Sim. Você precisa ali meio que é o mínimo. Educar, né, aquelas pessoas que estão ali dentro daquele mesmo ambiente para que elas sejam iguais, sejam pares. Né? E você não tem ali um estranho no ninho, né? Isso, todo mundo reme para o mesmo lado. É isso aí, esse é o ponto. Isso dentro da empresa cabe em... Não está na pauta. Isso dentro da empresa cabe em reunião em grupo, reunião individual, num curso, na parede, uma cartilha, coloca na parede. Assim, quais são os melhores caminhos para a gente conseguir levar isso para o funcionário? A gente chama isso de símbolos, né? São símbolos, né? O que símbolo? É layout de loja ou de local, o que é falado, né? O que tem apelido, se eu comemoro ou não, se eu tenho evento ou não. Então, isso tem muito a ver. Eu sou do seguinte, sempre que é o maior problema que todo mundo enfrenta, mas que dá um trabalhão, você tem que treinar. Então, por exemplo, você tem que treinar e você tem que mostrar isso para todo mundo. Por exemplo, dentro de qualquer empresa, sempre tem alguém que trabalha mais, que acha que trabalha mais que o outro. Isso é... Então, por exemplo, uma das formas que a gente criou para que isso não ocorresse foi exatamente, né? Na época era o famoso Juntos Somos Mais, que lá no começo, faz bastante tempo, então acho que não foi nem tão copiado assim, né? Que hoje é mais o Juntos Somos Mais. Mas, por exemplo, você tinha um evento trimestral para mostrar todos os números. E os números que todo mundo acha que tem que ter numa empresa é só número de venda, quanto faturou, quantos clientes atendeu. Ok, tinha, né? Mas para igualar isso, como é que eu mensuro de outra forma? Aí a gente vai para o simples. Aí tá bom, meu setor de call center atendeu quantas ligações? Mas o cara que trabalha lá no pesado acho que trabalha mais que quem atende o telefone. Aí o que aconteceu? Ele foi informado, né, no primeiro evento que uma das atendentes tinha atendido mais de 2.500 ligações. Ele falou, caramba. Né? Então, por exemplo, ele já começa, ela trabalha tanto quanto eu. E aí você começa a gerar essa sinergia. Começa a tirar esses... Isso é só um dos exemplos, né?
Mas é muito bacana, porque aí o cara falou, opa, eu achei que eu trabalhava pra caramba, mas eu acho que ali trabalha melhor. Ou isso não é pra mim, mas enfim, não, eu quero estar ali. De alguma forma ele se sente, como é que fala? Ele tem empatia pelo colega de trabalho. Ok, então tá tudo certo. Eu acho que colocar essa dosimetria, né? Da pessoa entender que, pô, eu fiz lá 500 Isso. caixas, mas eu só fiz 500 caixas porque a outra pessoa atendeu 5.000 ligações. É isso. Eu venho também do setor de representação comercial, de vendas, e uma coisa que eu tento mostrar para todos os representantes o representante que mais vendeu foi o que mais recebeu não. Porque eu tenho aqui, ele fez 5.000 visitas, visitas pode ser atendimento telefônico, ligação, enfim, para chegar nesse número de vendas. Então, você está reclamando que você está vendendo menos, mas eu estou vendo que você está visitando menos. Então, o resultado da sua venda é em função do tempo que você está aplicando. Então, você não pode reclamar só que o Brasil está ruim, que é a política, isso também influencia. Mas talvez você está enxergando com essa ótica, está deixando você desestimulado, e o resultado de você estar desestimulado é justamente a redução. E aí, na sua percepção, o problema não sou eu, o problema é o Brasil. Então, você terceiriza esse problema, o problema é o Brasil, o problema é o mercado, o problema é o nosso preço. Isso sempre tem. E tudo bem, isso também é um problema. Mas se você entender que por conta desse problema tem um monte de gente desestimulada, vai nesse espaço. Pega o cara que já desistiu e ocupa esse espaço dele, que para você, pelo menos, igual vai permanecer. Exato, e se está todo mundo diminuindo e o seu está igual, você cresceu. E isso tem a ver com cultura. Tem a ver com cultura. Eu sou um otimista, né? Então, para mim é sempre meio cheio do que meio vazio, né? Então, para mim é sempre o copo vai estar meio cheio, não meio vazio. Então, eu acho que a gente tem que seguir essa linha independente. É que nem você falou, se você for deixar os fatores externos te abalar, cara, você não consegue fazer nada. E como que você entende que a empresa demonstra que os sintomas que sintomas que a empresa demonstra quando a cultura está desalinhada? Primeiro, a falha de engajamento, né? A alta rotatividade. Isso eu acho que é um sintoma, eu acho que é um dos mais graves, que é alguma coisa está errada quando isso está acontecendo. E falha na comunicação com os líderes, que são os que vão dar o tom para as equipes poderem sustentarem isso. Então, acho que a alta rotatividade é o primeiro sintoma gritante que você tem que fazer alguma coisa. Né? Porque quando você resolve isso, inclusive, você melhora seu caixa no final das contas. Né? E a gente fala muito de líder. Uhum. A gente pensando numa empresa menor, Sim. Né? Onde o líder é o dono, talvez tenha uma pessoa ali abaixo do dono. É isso aí. E como que a gente consegue fazer entender, como que eu consigo mensurar que esse líder está alinhado com o que eu estou falando, que esse líder está conseguindo passar para o restante da equipe o meu pensamento? Você tem que estar muito próximo dele. Né? A proximidade, o estreitamento, esquecer aquele negócio de eu sou, que a gente citou, que é eu sou patrão e você é empregado. Não. Você tem que passar, fazer, isso aqui é teu. Um exemplo. Por exemplo, assim, nós temos um processo tal e é o seguinte, esse processo é seu, é responsabilidade sua. Mas não também com um tom de você querer cobrar o cara só, deixa ele errar. Deixa isso muito claro para ele. Fala assim, não, vai embora, faz. Então eu acho que daí ele consegue passar o que você está querendo. Você explora o melhor dele e com as suas atitudes também ele vai passar a te observar e vai querer replicar isso. Isso de forma natural. Se você, lógico, às vezes você não é um líder nato, mas você está aprendendo ali e tal, e já tem todo aquele jeito de agir com o teu liderado, né? E ele vai passar isso para as pessoas. Eu acho que, fundamentalmente, tipo assim, falando até de mim, eu sempre quis criar outros líderes. Então, para mim,
assim, é uma coisa minha. Eu, enquanto líder, tento explorar o melhor das pessoas. É lógico, se ela quiser vir comigo, e para ela que ela seja, no mínimo, um bom líder. Ou seja, se não for, não precisa querer muito, mas simplesmente ser um bom profissional. Então eu acho que explorar esse lado, né, com muita conversa, muito ensinamento, muito dia a dia, cara. Eu acho que dentro da sua operação. E num primeiro momento tem que ter essa precificação de que ele vai errar. Sim, e esse erro que vai fazer com que ele cresça. É porque a gente tem aquele negócio, porque assim, eu já errei. Eu já fiz isso. Isso. E eu tô te passando que isso daqui vai dar errado. E aí eu vou trazer uma conexão com meu filho lá, né? Filho, não põe a mão na panela que está quente, você vai queimar o dedo. Aí você fala, não faz isso. Porque eu já queimei o dedo, eu não quero que você queime. Vai arder, vai doer, vai criar uma bolha, vai dar dor de cabeça. Mas vai ter uma hora que ele vai pôr o dedo. Mas pode acontecer o outro. E como eu precifico isso? Porque eu passei para ele não pôr a mão. Aí eu tô saindo da criança e tô vindo pro adulto. Então, mas olha que legal como a gente descobre, como a gente é legal ser aberto. Porque, por exemplo, daí de repente, o teu filho fala assim, mas pai, eu descobri uma nova forma de pegar aqui que não vai acontecer isso. Pode ser que você acerte, pode ser que não. Então, por exemplo, a gente tem que estar aberto. Mas, normalmente, como a gente já passou muito e está muito calejado, vai queimar a mão. Mas pode ser que... aí você está descobrindo um talento. Você concorda comigo? É isso que eu estou falando. Às vezes você explora o melhor das pessoas, o cara fica com aquilo na cabeça, ele absorveu, ele falou, realmente ele tem razão, eu vou queimar a mão. Mas espera aí, mas e se eu fizer assim? E às vezes acaba te surpreendendo e melhorando o teu processo dentro da empresa, porque você deixou ele... errar outras vezes e ele acertou nessa. Eu, sou super... Então tem que estar essa precificação que ele tem que poder errar em alguma coisa. Tem. Eu acho que não, ele cresce. Tá no risco o erro, né? É esse o ponto. Mas ele tem que testar, né? Porque senão também não aprende, né? E essa cultura bem trabalhada, você acha que impacta de forma positiva? De que forma dentro da empresa? Que resultados que a empresa colhe com essa cultura bem definida? Cara, eu já... tem alguns estudos aí que melhora, de empresas que já melhoraram 40% de turnover, né? Que é a rotatividade aí de dispensa, né? Então, repito, não é o tempo, não é o tipo de cultura, é a cultura que você define dentro do que você faz. Então, uma cultura forte, ela gera retenção. De talentos, é isso? E logo, isso reflete no seu faturamento, que vai repetir no teu caixa. E aí você vira um círculo, porque aí você, com o caixa excedente, você melhora mais a vida das pessoas, enfim, vai... Consegue ampliar a equipe. Exatamente. Você evita o turnover, né? E pode até aumentar o faturamento, né? Aumenta o faturamento, com certeza. De perder receita com rescisão, com certeza. Né? Eu acho que mais do que a rescisão, porque entrou novo, primeiro, segundo, terceiro mês, você está treinando, a pessoa está se adaptando. Aprendendo a cultura, né? É isso. Então, mesmo, vamos desconsiderar o custo de mandar a pessoa embora, mas nesses 3 meses ela não está te trazendo resultado positivo. Sim, o impacto do turnover, acho que não é só a rescisão. Não, muito maior, né? Muito maior. Muito maior. Eu tenho, acho que a gente não consegue nem mensurar direito. Tem um exemplo, por exemplo, nós gastávamos em média na Look, em média anual, entre 120 e 125 mil reais com problema de rotatividade, com turnover, né? E aí a gente tomou uma decisão, falou assim, se eu pegar esses mesmos 120 mil e começar a investir em treinamento, em novos modelos de contratação, e aí feito isso, o cara melhorou assim, o faturamento foi lá em cima e resolveu o problema. Então, por exemplo, e diminuiu aí, eu falei de 40%, o nosso foi maior, foi muito maior, né? Nós praticamente aí durante 3 anos chegou a quase 0. Então isso é muito legal, né? Isso comprovadamente. Então para mim é uma coisa que eu levo e eu indico para todo mundo, cara.
Pensa direitinho, né? Pensa no que você está gastando, pensa nesse mesmo valor para poder corrigir isso. Você vai ver o teu faturamento decolar e aí as coisas vão ficar muito melhores. E dentro dessa correção, né? O que a gente tem aí? O que um plano de carreira, o que esses cursos, tanto interno como externo, somam nisso daí? Como que você consegue verificar o resultado disso? Tudo começa pela inovação, né? A inovação que eu falo, muita gente confunde inovação que você tem que reinventar a roda, trazer um monte de coisa. Acho que você inovar dentro do seu negócio é trazer o que já tem. Por exemplo, no caso, quando a gente estudou as grandes empresas, por exemplo, o que eu posso usar, trazer para cá, adaptar isso para que funcione. Então, por exemplo, trazer essa inovação. Eu me lembro que nós fomos fazer escola de MBA a São Paulo, eu e o Rodrigo, e lá, cara, a mente abriu pra caramba. Tinha uma matéria dentro do curso de gestão de negócio, tinha uma matéria chamada gestão de pessoas. E ali eu vi o que eu tinha visto há anos mais tarde, eu presenciei aquilo. Eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. E aí quando nós convidamos a professora para ir para dentro da empresa como consultora, para nos ajudar nisso. Cara, e foi assim, abriu um horizonte absurdo. E aí você fala, caramba, descobriu o segredo das grandes empresas, né? Os 6 números da Mega Sena. Cara, daí você... Não, e foi sensacional. E aí falando aí sim, vamos criar um plano de carreira, mudamos o sistema de contratação. Dentro dessa mudança de sistema de contratação, contratamos uma profissional de RH para que começasse a desenhar ali um plano de carreira e assim, de crescimento mesmo, de investir em pessoas. Fizemos parcerias com faculdades para distribuir bolsa internamente, enfim, gerando engajamento, consequentemente com esse sentimento de pertencimento que a pessoa passava a ter, começou a produtividade aumentar e o faturamento também aumentar. Mas a pessoa ficava ali porque realmente gostava e via o futuro. Por exemplo, tem um caso, hoje, ela está sendo treinada para ser diretora financeira, ela é gerente financeira hoje, né? Gerente do departamento financeiro, e ela chegou lá como atendente, né? Dentro do modelo de contratação que nós tínhamos na época, nós mudamos, que era um departamento de pré-venda com vendedores. E aí nós mudamos isso, teve um problema, tal, a gente acabou mudando, vamos contratar pessoas de call center que estão acostumadas a tomar porrada e vamos remodelar isso e trazer para dentro. E aí quando começamos a fazer essa mudança, teve entrevistas, né? Começamos a fazer entrevista com o pessoal e ela falou assim, olha, como você se vê na empresa daqui a alguns anos, né? Não vamos falar nem tantos, mas vamos falar daqui a 2 anos. E o que você gostaria de fazer, de fato? Olha, eu gostaria de trabalhar no departamento financeiro. Daqui a 2 anos eu gostaria de... Vamos falar disso. Daí ela falou assim para mim, eu lembro, ela falou assim, não, daqui a 5 anos eu quero estar no departamento financeiro com um cargo de liderança, né? Hoje, quase 7 anos, ela já não só é gerente, como está sendo treinada para ser diretora. Mas assim, isso também vai de encontro com o que a pessoa realmente quer, né? Então, mas isso é transformador, cara. Para a gente, enquanto líder, é isso que me move até, né? Porque ela, a gente estava conversando, eu não sou mais chefe dela, e ela fala que eu sou externo chefe dela. Eu sempre vou ser chefe dela. Então é legal, olha onde você conseguiu chegar e levar algumas, né, e trazer isso. Porque dentro da cultura, você conseguiu estabelecer como você pensa, né, decide, age e passou para outras pessoas. Isso, se eu for contar aqui, fora o pessoal que era trabalho pesado da mecânica, hoje é gerente de vendas, e tem um monte de coisa. Então porque você abriu... Exatamente. Dentro da cultura da empresa, você abriu o espaço para essa pessoa mas além poder disso, fazer a movimentação. Exatamente, o espaço não só, né,
no sentido abstrato aí, mas no sentido real, você, por exemplo, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi criar uma sala de treinamentos, cara. Muito importante. Para você, é importante ter esse espaço físico, né? Não é só ter a sala do descanso com um puff bacana, tal, não sei o quê. Mas ó, vamos ter uma sala de treinamento. Você sabe, por exemplo, dentro do programa tinha nós desenvolvemos na época nós compramos pronto até. Era um sistema que era atrelado a RH e que quando abriu uma vaga, qualquer pessoa pode se candidatar. Inclusive, principalmente a gente dava preferência quem estava dentro. Mas tinha que ter as competências. Então, ó, você precisa estudar. Pô, mas eu preciso estudar, mas não tenho grana. Não, mas tem uma bolsa aqui. Ó, tem meia bolsa aqui. Você vai? Eu te dou a mão. Eu beleza? vou te liberar então, uma hora mais cedo cara, pra você chegar na faculdade. Exatamente. Então isso foi sempre muito explícito, muito bem conversado e, cara, e teve resultados assim até hoje muito bons. Cara. Excelente. Muito bons. Você entende então que essa questão de gerar esse engajamento, ele prova que não é um discurso vazio a cultura? Não, e nem pode ser, né, Alex? Não pode ser, é aquele negócio que para inglês ver, né? Você tem, cara, que transpirar isso o tempo todo, de dentro para fora. Quando você faz isso pro teu colaborador, ele faz isso pro teu cliente. Ele já vestiu, não fala nem que vestiu a camisa, tá tatuado nele. Entendi. Entendeu? Então isso é o que uma cultura forte faz, independente qual seja o tipo de cultura. E quero começar esse processo de transformação hoje na minha empresa. Qual o primeiro passo que eu tenho que dar? Primeiro passo, cara, diagnosticar onde a empresa está hoje, como ela pensa e reestruturar, né, fazer essa reestruturação para ou fortalecer a estratégia e às vezes nem mudar a cultura, às vezes fortalecer uma cultura que já é boa, ou mudar totalmente, que é o mais difícil. Sempre. Né? Sempre. Mas, por exemplo, se o cara tiver, se o empresário, né, o empreendedor tiver essa vontade, porque dá trabalho pra caramba, dá muito trabalho, por isso que muitas vezes o cara nem quer fazer, né? Ele não quer fazer, porque dá um trabalhão. Eu falo, eu tô aqui na minha zona de conforto, eu vou mexer com isso pra quê? Tô ganhando meu dinheirinho. Mas às vezes não, aquele cara mais inquieto, o cara que quer crescer realmente, quer fazer a diferença, não falo nem mudar o mundo, né? Mas eu uso essa expressão, pô, eu quero fazer, quero acontecer, quero mudar o mundo. É legal, ele precisa querer fazer isso, então a gente precisa rever tudo isso, né? Precisamos fazer esse diagnóstico. E alinhou a estratégia, ok, está alinhado, vamos agora desenvolver essa cultura dentro da sua estratégia. Então vamos fazer de tudo para que você tenha o resultado que você almeja. Né? A gente escuta um monte de coisa, a gente escuta, mas não tem funcionário, mas é tudo da cabeça do cara. É tudo da mão de obra, é difícil, puta, é difícil mesmo, não vamos falar que não é. É difícil para todo mundo. Difícil para todo mundo. Então o que você faz para mudar? Você tem aí, vamos treinar? Puta, mas custa caro. Então, mas você tem que estar disposto a fazer alguma coisa. Né? Eu uso analogia que serve para isso, serve para a gestão estratégica que a gente falou com o Celso, que é de limpar a piscina. Às vezes você olha a piscina, ela não está suja. Mas, poxa, o primeiro passo é esfregar toda a lateral, esfregar o fundo. Quando você faz isso, a água fica totalmente turva. Você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Nunca mais vou ter a água aqui. Boa. Só que você joga alguns produtos, espera o tempo de maturação disso, né? Então você faz um trabalho e tem que dar um tempo de fluidez. E, cara, a hora que você aspira o fundo, que essa sujeira desceu, a água fica cristalina, cheirosa, bonita. Então, eu entendo que o primeiro movimento é que vai fazer bagunça, vai ficar feio. Vai ficar feio, vai bagunçar. E, por exemplo, só para complementar, não é rápido. Por isso que às vezes o cara não quer fazer. Sim. Porque não é rápido, não é no curto prazo. Esquece que vai ser no curto prazo. É médio e longo. E se conseguir no médio ainda, você tá. E como que você enxerga que as empresas precisam lidar com as novas gerações, com o uso de tecnologia e com esse trabalho híbrido, né?
A gente ainda está num novo momento ali, o pessoal Isso. saindo do remoto, voltando pro presencial, né? Ou abortando 100% o remoto, né? Então. E voltando pro presencial. A gente volta naquilo, né, Alex? Que, assim, uma vez você definiu, a minha cultura, a minha estratégia aqui suporta uma cultura híbrida, né? Eu não sei se recentemente aí, vocês devem ter visto o que aconteceu com o Itaú, né? Tem alguma coisa de errado, né? Tem alguma coisa que precisa ser mudada para que isso não ocorra. Porque às vezes o cara tá de saco cheio, o cara vai enrolar, é ser humano. Então, assim, isso é falha de cultura. Para mim é falha, tem que ser revisto. Pode ser problema só da pessoa? Também pode. Mas eu acho que aí o buraco é mais embaixo porque foi muita gente, né? Tem alguma coisa errada. Então eu acho que assim, você definiu a tua estratégia. Ó, a minha estratégia é 100% presencial. É 100% presencial, ok, vamos. Agora, não é. Isso aí para mim é o seguinte, a minha empresa funciona perfeitamente bem de forma remota. Ok. Então trabalha para que isso ocorra de forma fluida. É híbrida, a mesma coisa. Só que, tipo assim, é mais difícil, porque aí você começa, acredito eu, que você começa a ter o desalinhamento. Pô, né? Daí sempre vai ter aquele, fulano, se não tiver bem definido, fulano fica mais remoto do que eu. Fulano, enfim. A gente abre uma outra discussão aí. Eu acho difícil você Mas ser híbrido. as exceções, elas criam esse destoamento de cultura, você entende? Se eu deixar um colaborador remoto, o outro híbrido... Um dia ou outro não. Agora, se for definido, por exemplo, em contratação, por isso que eu estou falando, tem que ter muito certo dentro da sua estratégia. Eu vou contratar X pessoas remotas e X pessoas presencial. Ok, você eliminou o problema. Isso fica muito claro. Entendi. Então, acho que sempre tem... por isso que tem que estar... Tem que ser claro. Repito, é clareza e dentro da tua estratégia. A tua estratégia... Porque não adianta você querer mexer em cultura se você não tem estratégia definida. Esquece. Não faça. Deixa como está. Você não vai conseguir. Eu tava pensando no negócio, mas eu não vou complementar, não, porque a gente vai falar mais do mesmo. Porque a gente vai falar mais do mesmo. Tá ficando bom. Porque essa questão do híbrido tem a ver também com o tipo de negócio. Eu citei aqui outro dia, tem um amigo meu que tem uma empresa em que eles fazem diagramação de livros. E ele Funciona, aumentou. Cara, o negócio, ele falou, o meu negócio é 100% digital. Eu tinha um escritório, ele falou, eu tenho um escritório hoje que virou depósito da minha esposa. É isso. Ela usa para comprar coisa na Shopee sem eu saber, porque ninguém vai lá. Mas com certeza está alinhado, Du. Então, com certeza está alinhado. Tá funcionando, né? isso. E está alinhado, ó. Fala assim, ó, nós precisamos, é o seguinte, de tal a tal dia, horário, eu não sei como funciona, mas é o seguinte, aqui nós somos híbridos. Então é o seguinte, o processo funciona dessa forma. Assim, né? X dias e X horas presenciais. Tem a ver com o negócio. Exatamente. Ele entende, a entrega dele é muito clara, é o livro pronto. E se você está encarregado de fazer esse livro e o outro está encarregado de fazer uma diagramação, o outro colocar a imagem e o outro fazer a verificação do texto, estou dando um exemplo, não sei. Sim. Mas se um depende do outro, você tem ferramentas para controlar e isso, vocês inclusive. três conseguem conversar e chegou no prazo de entrega. Nem precisa de ferramenta. É volume. Você me entregou 10, você fez 10. Você não fez 9. Não, eu estou dizendo, se você tem prazo e tal, Sim. tem ferramenta que controla. O cara vai lá dar uma ticadinha, beleza, tá feito. Sim. Você tá vendo, né? Isso, Então tem a ver com o tipo de negócio. E aí quando a gente vai para a questão dos bancos, que foi o exemplo que você deu, aí ferrou, porque aí tem a ver com a área. Não com o negócio. Exatamente. E aí essa questão híbrida bagunça mesmo. Bagunça, como eu quero dizer, é muito difícil você faz diferença, né? O cara ligar hoje, ligar amanhã, né? O cara ter buscado X consórcio hoje, ele fez uma ligação, ele fala que estava ocupado, né? Ou seja... E tem a questão do ego, porque o ego pega. Porque aí você pega o cara do comercial, que tem que estar lá no físico, e ele não entende que o cara do TI não precisa estar lá.
E ele, pô, mas eu tô aqui todo dia, o cara vem uma vez por mês e quando vem de chinelo e bermuda. E a última vez que a gente fez a reunião online, ele tava na praia, né? Isso. E tava na praia, mas ele entra, né? O momento que ele é acionado e resolve o problema. É isso. Exatamente. E aí você começa a lidar com a questão de ego. E por mais que tenha uma cultura bem definida, bem Por mais que seja alinhada, claro até, né? claro, na contratação, igual contratação por contrato, cara. A negociação dele é diferente da sua. E é isso. Quando a gente conversou aqui, eu deixei claro que existem várias negociações. A gente está seguindo a sua por esse caminho. Que pra você tá bom, pra mim tá bom, assinamos. A gente... Por competência, por Isso. performance. Agora, né? se tem um outro que ele não quer seguir por esse caminho e me interessou a forma em que nós fizemos um acordo, essa contratação com ele também é boa. Para mim é boa para ele e não te interessa, porque não foi. Sim. A sua foi boa para você e a dele é boa para ele. Só que aí vem a questão do ego e aí a gente trabalha cultura, a gente trabalha comunicação, mas quando isso bate, e eu falo a gente como empresário, quando isso bate na gente, dá uma caramba, meu, eu não posso estar fazendo tudo errado. Eu não posso estar fazendo Mas é o tudo ser errado. humano, né? Quando fala de ego, né? Atrelado é o fator humano aí. E que conselho você vai deixar aqui pro empresário que está pensando em repensar a cultura? Puta, ele vai ficar redundante, né? Porque o que acontece? Para não tratar a cultura como um acessório simples. Vou fazer aqui uma culturinha aqui que é legal, que é bonito. Tá? Missão, visão, valor. Então, é legal pendurado na parede e tudo, mas se você não vive, tem um monte de empresa que é linda por fora, tudo e... Pô, tem que aplicar. Por dentro tá o caos, né? Tem que aplicar. Então, vamos lá. Tratar como o braço principal da estratégia. Isso aqui é uma coisa que eu até escrevi porque a gente já falou, mas é legal e eu acho que tem que ser inegociável isso. Independentemente de qual seja a sua estratégia, tem a cultura como o braço principal dela. Isso E vamos lá. E a sua cultura, né, tem que ser bem definida porque ou ela pode te levantar ou ela pode te destruir. Então tem que ser muito bem conversado, muito claro. E não trata a cultura como qualquer jeito, cara. A gente chegou na pergunta final, mas eu queria só fazer um complemento, que talvez grande parte do nosso público tenha sinergia com isso. Eu estou começando agora. Eu não tenho empresa, modo de dizer. Eu estou dando os primeiros passos. Ou eu abri Vou faz montar um pouquíssimo negócio, tempo. né? Isso aí. Como que eu começo um negócio com cultura? Do zero, para eu não ter que repensar essa cultura lá na frente. Eu acho que você tem que chegar a olhar para você e rever os seus valores. Rever o que realmente importa para você. A gente fala assim, porque normalmente nós temos as coisas que nós já trazemos de casa, as coisas que nós vivemos no dia a dia, que vão moldando nosso caráter, nossa ética, nossos valores, né? Para muita gente alguns valores andam perdidos, tal. Mas eu acho que é isso, vai olhar para dentro e criar uma empresa com essa cara. Porque no começo, no começo de tudo, você é a cultura da empresa. Esse é isso. E conseguir então, manter isso aí. para quem E manter chegar. isso. E isso, transbordar isso, cara. Legal. Evandro, é o Alex que fala. Ele fica usando... Não tem problema. Ele quer usar a minha fala. Sempre problema. assim. Ele Então tá escreve bom. Alex e ele Problema, fala. Entendeu? vamos lá. Evandro, Alex. muito bom ter você aqui. Cara, eu que agradeço. Foi bacana bater esse papo sobre cultura. Eu acho que isso impacta em todas as empresas, né? Espero ter ajudado. E obrigado aí pela contribuição, obrigado pela visita. Venha sempre. E aí depois tem o livro, né? Nós estamos preparando um livro aí. E aí a hora que estiver pronto você traz aqui pra gente Com poder certeza, nós vamos falar lançar ele pouco aqui. dele. Fechado. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E você que seguiu nesse podcast até aqui, a gente agradece. 360 Talks, o nosso podcast. Siga lá o Evandro nas redes sociais, @Evandro Beto com 2 T's. É isso aí. Conheça mais do trabalho da CDV Academy. Vai ter um link também aqui abaixo do vídeo, na descrição.
O Evandro, ele vai deixar também um link com um arquivo, um e-book, que você Acessa vai lá, poder... já ia falar do presente. Para você poder baixar, ele vai falar mais. Então vai lá, fala pra gente aí desse... O que é o presente para quem assistiu isso daqui até o final? O presente é um produto que está ligado, né, a quando você implementa a cultura. Então é um pequeno e-book sobre governança corporativa, que é o que tem que ter qualquer negócio, não importa o tamanho. Então, por exemplo, se você puder ler, entender e aplicar, você vai ver que vai ser legal. Já vai, então... Muito bom. Isso daí vai de encontro com a nossa última pergunta, que foi, você que está começando, já aproveita, pega o e-book lá, segue pelo menos essa diretriz. Se a cultura muda, os resultados também mudam. Sim. Então, temos aqui a caneca, que é um presente do 360 Obrigado. Talks. Até um brinde. Um brinde. Bora. Sucesso, a cultura. Valeu, Evandro. Valeu. Pessoal, curte, compartilha, ativa o sininho e até o próximo. Valeu! Até! Tchau!